Primeiramente, saudações vascaínas, né? Boa noite, seu Eloy, boa noite, Mauro, professor Mariotti, professor Kim, que vou estar ouvindo agora, boa noite. Isso é que eu estou pegando um negócio aqui, mas vou fazer a pergunta depois, pode ficar à vontade. Tranquilo. Primeiro eu vou dar a minha opinião do que eu vejo hoje no cenário do Vasco, e em seguida, eu vou fazer a pergunta ao doutor Eloy. Cada dia que se passa, eu me desmotivo cada vez mais de acompanhar o Vasco. Por quê? Eu vejo que grandes vascaínos que poderiam assumir uma postura mais dura do combate e defesa ao associativo não aparece. E parece que todo mundo está no conformismo e na aceitação de um cenário de que os amarelos e os roxos dominaram o Vasco. Juridicamente, pela internet, com essas eleições online, que para mim são fajutas, para mim são eleições passíveis de adulterações, eleições que não condizem com a realidade, e isso, enquanto existir eleição online no Vasco, porque, por incrível que pareça, só acontece no Vasco, só no Vasco isso é possível, e ninguém vai tomar o poder dos roxos e dos amarelos. Não vejo nenhum trabalho, posso estar até enganado, me perdoe, eu não vejo nenhum trabalho para se tentar modificar o cenário. Primeiro, parece que foi feito um acordão, o Pedrinho está lá, cadê a transparência? Cadê a abertura do contrato? Esse contrato não vem à tona. E jamais vai vir à tona. Essa comissão aí, para investigar quem fez o mal com o Vasco, posso até queimar minha língua, quebrar minha cara, não vai dar em nada. Porque como é que se coloca a raposa para vigiar o galinheiro? Como é que se cria uma comissão que 90% da comissão pertence ao grupo roxo e amarelo, dos quais os mesmos que venderam o Vasco? Como é que eu vou investigar uma pessoa? Me investigar? Isso não existe. Não existe. Não deram oportunidade para a oposição estar dentro desse conselho aí de notáveis para investigar e colocar tudo à tona. Essa questão aí da CAP, Careca fez um vídeo excelente. Mano. Essa CAP é o conceito que a gente usa para roxo é amarelo, amarelo é roxo. Como é que se negocia com a CAP se existe uma ação judicial nos Estados Unidos que nem sabe, a gente não sabe o que vai dar isso aí, e já estão praticamente negociando algo que não deve ser negociado. E eu tenho muito medo, porque o doutor Eurico Miranda, há 20 anos atrás, já falava que esse grupo, quando assumisse o Vasco, acabaria com o Vasco. E é o que, de fato, está acontecendo. Vão fazer um estádio mequetrefe, um estádio horroroso, horrível, sem consultar os proprietários, os estatutários do Vasco, os associativos, os sócios. Não vou consultar ninguém. Um projeto ridículo para o Vasco. Uma impressora, uma caixa de sapato, sendo que a gente tem projetos melhores à disposição. E isso é uma tristeza muito grande. Recentemente eu estive no Rio de Janeiro. A minha indignação foi tanto que não deu nem vontade de entrar em São Januário. Eu estava a 40 metros de São Januário. Eu estava sentado numa cadeira olhando para o portão número 6. Olhando assim para ele. Não me deu nem vontade de entrar em São Januário. Diferentemente do sentimento que eu senti quando eu vi São Januário pela primeira vez. A indignação é tão grande com o que estão fazendo com o Vasco. E eu não vejo, eu queria que se juntasse 2, 3, 6, 10,
e fizesse barulho, fizesse alguma coisa, mas parece que os caras estão atropelando, assim, passando o trator por cima. Parece que não tem um benemérito, não tem um conselheiro, não tem ninguém com força para peitar esses canalhas que estão lá dentro de São Januário. E isso me entristece muito, porque o time do povo não pode ter proprietário, o time do povo não pode ter dono, o dono é o povo, é a sua torcida. Isso me revolta muito. Isso me desmotiva, isso me deixa triste, isso faz com que eu me revolte cada vez mais. Mas, dentro da sua sabedoria, doutor Eloy, dentro daquilo que o senhor já viveu de Vasco, de tudo que o senhor já passou pelo Vasco, ainda nos resta alguma esperança da gente ver o nosso Vasco, porque o Vasco que está aí não é o Vasco. Esse Vasco da Gama SAF aí não é o Vasco. O Vasco da Gama, que enfrentou tudo e todos, não é esse que está aí. E esses torcedores rabo de cabra, que só se preocupam com o Vasco, um golzinho, uma bolinha dentro do golzinho, no resultado do Globo Esporte de 30 segundos, isso não é ser Vasco. Ser Vasco é proteger o patrimônio do Vasco, aquilo que ele tem de mais importante na sua existência. E parece que está todo mundo anestesiado, achando que o Pedrinho está fazendo excelente gestão, que o Pedrinho mudou tudo no Vasco, mas está com tudo do mesmo jeito. Falta de transparência, falta de compromisso, ninguém sabe de nada, tudo às escuras, as coisas estão sendo feitas aí, e alguns youtubers, como o Fabinho, Careca, o professor Bariotti, cavam a história, a gente vai puxando essa linha e a gente vai descobrindo o desmantelho que estão fazendo. Puxar capivara, né, Jefinho? Isso. Será que ainda existe, professor Eloy, vascaínos dispostos a brigar pelo Vasco, ou está todo mundo anestesiado, conformado e não tem força para superar os rostos amarelos? Sinceramente, uma única palavra eu te respondo. Todo mundo anestesiado. Todo mundo em cima do muro. Lamentavelmente, em cima do muro. E eu não estou enxergando uma luz no fim do túnel. Porque no momento que o Pedrinho conseguiu, através daquela liminar, que o primeiro vice dele consegue qualquer coisa que quer na justiça, por ser o grande advogado que o é, por ter a capacidade que ele tem e o discernimento que possui. Porque ele foi advogado salgado, mas profissionalmente. Ele fez com que o meu processo não andasse até perder o objeto recentemente. Então, eu respondo a você com a seguinte colocação. Eu entendo que, se porventura, os grupos políticos do Vasco que apoiaram o Leve e ganharam cargos no Conselho, se olhassem para o Leve como líder da oposição, se eles tivessem esse reconhecimento, eu acho que seria um caminho, uma brecha de uma porta aberta. Mas eu não considero o Leven líder sem pertencer a grupo político nenhum, que ele não pertence. E sem que esses grupos políticos oficialmente reivindiquem dele próprio, por ser o número 1, a defesa do interesse do Vasco.
que torna-se público de uma maneira contundente todo o projeto do Levin, que faça uma propaganda maciça em cima disso, perante os órgãos de imprensa, para que dá publicidade do estádio Caravela, dá publicidade o que o Vasco iria se tornar. Mas isso só se consegue, infelizmente, com matéria paga. Com matéria paga. Eu posso dar um exemplo para você, Jefinho? Primeiro, meus cumprimentos. Faço das suas palavras as minhas palavras. Em totum, assino juntamente com você as suas declarações. Mas vou te dar um exemplo. E esse exemplo tem testemunha. Quando aquele grupo político, esqueci o nome, que conseguiu verificar que mortos votaram no Vasco, eles ingressaram perante o Ministério Público para dar essa informação, comprovado que mortos votaram no Vasco online. O processo, para sair de uma sala para outra, ia demorar um mês, 15 dias. Como eu estou em cartório há muitos anos e tenho muitos amigos, pedi que ajudasse que o processo andasse. O processo sumiu, apareceu, andou. Chegou na mão da promotora pública. Eu chamei o líder do Casaca, que é o... Esqueci o nome dele. Qual o nome dele, gente? Sérgio Frias. Sérgio Frias, para que fosse comigo falar com a promotora pública. Nós fomos. Ela tinha que ler o processo. Ele recebeu o processo na hora que a gente estava lá. A gente voltou, nós voltamos no dia seguinte. Ela leu o processo. O que ela fez? Os senhores me desculpem. Eu tenho que mandar para a delegacia, para o CDV de ofício, para que eles formulem o seu conteúdo e me remeta de volta, para que eu possa agir. Vou falar o quê? Sérgio Frias vai falar o quê? Nada. Foi para a delegacia. Para andar, você tinha que escolher o maior escritório de advocacia criminal e contratá-lo. Isso custa dinheiro. Os Templários já tinham gasto R$100 mil. Eu peguei o telefone e pedi autorização, eu, Eloy, pedi autorização ao Levin para ver se eu podia correr atrás de um grande escritório de advocacia para fazer esse processo andar. Infelizmente, naquele momento, o Levinciano não podia ajudar. E olha que o Levinciano ajudou muitas coisas. Esse processo dos Templários, que eu gastei 10 mil e alguns gastaram 10 mil, faltava 27, o Levin inteirou, tá? Que teve dos 10, uns 3 não pagou nada. Então o Levin sempre ajudou. Nessa ele não podia ajudar. Não me pergunta por quê. Quando a pessoa fala que não pode, o que a gente vai fazer? E não apareceu ninguém para bancar.
Aí não pôde andar a coisa. Isso só segue apenas como exemplo. Segue o barco, Fabinho, que o Jefinho saiu.